Sejam bem-vindos de volta. Nessa segunda parte nós falaremos sobre mais tipos de unidades de seleção. Na seleção dentro de famílias, o resultado que importa é o resultado do indivíduo em comparação com seus parentes, comparação com seus meio-irmãos ou irmãos completos, né? Olha só que interessante, ó, eu tenho essa família e esse indivíduo aqui foi selecionado. Eu tenho essa outra e esse indivíduo foi selecionado. Ó. Então eu tenho umas famílias, ó, essa família é bem ruim, ó, e eu tenho vários indivíduos que são melhores do que esse indivíduo aqui. Mas nesse método eu seleciono os melhores dentro de cada família. Será que é o método que dá melhor resultado? Será que eu tenho maior ganho ou tenho menor ganho com esse método? Por que eu poderia utilizar esse método? Quais são as vantagens dele? Qual que seria o meu interesse? O que eu ganho utilizando esse método? Então, na seleção dentro de famílias, independente dos métodos das famílias, os melhores indivíduos de cada uma delas serão selecionados. Então, o meu ganho genético anual é o meu diferencial de seleção versus heredabilidade. Se for anual, eu tenho que dividir pelo intervalo de gerações T. Se não for anual, é só eu tirar esse T daqui. E eu tenho uma parte extra que está relacionado com o quê? Com a seleção dentro de famílias. Então vai ser 1 menos o parentesco entre esses indivíduos, que pode ser, por exemplo, 0,25 se fosse meio-irmãos, 0,5 se for irmão completo, multiplicado pela raiz quadrada de n menos 1, n é o número de indivíduos por família, certo? Dividido por quê? N que multiplica 1 menos o coeficiente de parentesco, multiplicado pela heredabilidade, menos um outro que você ainda não viu, que é o quê? Que é novo para a gente ter essa aula, que é a correlação de meio entre esses indivíduos, que é, por exemplo, leitões que são criados até o desmame junto com seus irmãos. Você não mistura com animais de outros lotes. O que acontece? Acontece que esses irmãos que só era para ter genética em comum, como eles são criados no mesmo ambiente, então parte dos fatores ambientais que afetam esse ambiente vão afetar todos esses irmãos de uma vez. Então, os irmãos que estão com uma matriz e os outros filhos de outra matriz que estão com outra matriz nesse momento podem estar passando por algumas diferenças ambientais que são diferentes entre os filhos de uma matriz e os filhos de outra matriz, mas são comuns aos filhos da mesma matriz. Então passa a não ser só a genética em comum para esses irmãos, passa a ter um pouco de ambiente em comum. Uma das formas de você diminuir ou evitar esse tipo de correlação é quando você, por exemplo, mistura animais de lotes distintos. Repetindo aquele slide de qual dos tipos de unidade de seleção promoverá um maior ganho genético, nós temos aqui o ganho genético anual pela seleção dentro de famílias. E se a gente reparar essa parte aqui só dele, é igual ao que? Ao ganho genético anual, utilizando apenas as informações individuais de cada animal. Então, a gente tem essa parte em comum. Então, o que muda quando a gente faz a seleção dentro de família? Essa nova parte aqui, ó. Então, a gente chamou essa parte de new novamente. E se essa parte inteira a gente fizer um exemplo para ela e jogar valores hipotéticos, e essa parte der 1 vezes essa outra parte, fica igual. Então, quer dizer que a seleção dentro de família seria igual à seleção individual. Se essa parte der maior do que 1, quer dizer que o ganho da seleção dentro de famílias teria sido maior do que a seleção individual. E se der menor que 1, quer dizer que o ganho iria ser menor do que a seleção pela informação individual. Então a gente jogou alguns valores aqui de novo, né? Parentesco de meio-irmãos, parentesco de irmãos completos, número de irmãos 5,
e 10 por família, né? 5 e 10. Herdabilidade de 20% e 40%. E correlação de meio entre irmãos criados juntos de 10% e 5%. Ó. 10%, 5%, 10%, 5%. Olha que interessante. Nenhum valor aqui ó, foi maior do que 1. Todos foram menores do que 1. O que isso quer dizer? Que em todos os valores hipotéticos que a gente utilizou, a seleção pela informação individual traria melhores resultados de ganho genético do que a seleção dentro de famílias. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso rasgar isso aqui ou rasgar as páginas do livro que fala sobre isso? Não, de forma alguma. Mesmo nesses exemplos, sempre a seleção pela informação individual dando maiores resultados de ganho genético, a seleção dentro de famílias ainda possui essa função. Qual seria a função dela? Olha só que coisa interessante. Enquanto na seleção individual, não importando de que família vem o indivíduo, eu posso acabar pegando o quê? Posso pegar vários indivíduos, ó. Aqui vamos supor que isso aqui fossem as famílias. E aqui dentro os risquinhos dos indivíduos. Aí vamos supor que eu tivesse muito poucas famílias. E sair selecionando. Ó, selecionar isso aqui. Isso aqui eu já desse os melhores indivíduos na seleção individual. Mais um aqui, ó. Já na primeira fase eu já teria perdido uma família, se eu só tivesse 4. Isso poderia, geralmente os parentes vão ter o quê? Você espera que eles tenham, quanto maior for a herdabilidade, maior desempenho que você espera que eles tenham parecido, né? Porque eles têm genética semelhante. Então, pode ser que você elimine muitas famílias e fique com muito poucas. O que vai acontecer? Na próxima geração, quando você for cruzar esses indivíduos, muitos deles serão aparentados. Eles sendo aparentados, você vai começar a ter problema de endogamia. Você vai aumentar a homozigose e dessa forma você vai aumentar também a homozigose recessiva, né? Que está associada à maioria dos problemas deletérios. Então você vai começar a ter problema de depressão endogâmica do seu rebanho. Então esse tipo de seleção, que é a seleção dentro de famílias, ela evitaria isso em populações que são pequenas ou que já têm grandes problemas de endogamia. Por quê? Porque ela ia sair buscando aqui, ó, vamos voltar para as famílias aqui, pá, pá, pá. Colocar aqui dentro de outra cor, os indivíduos. Nessa seleção, ele sai buscando os melhores dentro dessa família, dentro dessa família, dentro dessa família, dentro dessa família, como se fizesse isso. Dessa forma, no final, eu não perco famílias, eu fico com um maior número de famílias, fica mais fácil eu, mesmo que os cruzamentos, os acasalamentos fossem acaso, fica mais difícil o cruzamento entre parentes. Você tem mais opções, ó, de famílias para o indivíduo cruzar. E se o acasalamento ainda fosse direcionado, você tem ainda mais opções para corrigir problema de endogamia. Mas se fosse o acaso, só de cara você já vê aqui ó, que aumentaria a probabilidade de você cruzar indivíduos com menos parentesco. Enquanto se você força a reduzir o número de famílias, aumenta a probabilidade dos indivíduos, ao acaso se encontrarem, serem parentes. Né? Então, cadê? Então, essa eu acho que é a grande vantagem desse tipo de unidade de seleção. Embora ele traga menor ganho, ele permite que você reduza mais devagar a perda de variabilidade, trabalhe mesmo que as populações sejam pequenas, com poucas famílias, e reduz os problemas de aparecimento de indivíduos consanguíneos. Na seleção pela informação do ascendente,
Ao invés de utilizarmos a informação fenotípica do próprio indivíduo, nós vamos utilizar essa informação de um ancestral desse indivíduo. No caso da gente ter só uma informação, a equação ficaria assim, ó. Então, basicamente, é a seleção individual multiplicada pelo quê? Por esse fator de correção que vai ser o quê? O parentesco entre o indivíduo e o ancestral. No caso de se for uma mãe, então, por exemplo, a seleção de um animal para produção de leite com base na informação da mãe, a gente teria 0,5 esse fator. Se for a avó, teria 0,25. Agora, a gente tem uma outra equação aqui, que é o seguinte. Por exemplo, se for produção de leite, a vaca ela não dá só uma lactação. Então, se eu fosse usar a primeira lactação apenas, eu teria que usar essa equação aqui. Mas se eu quisesse usar as informações da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta lactação, então eu usar essa equação aqui, o fator de correção mudava. Vai ser o quê? Vai ser o parentesco, aí vamos supor que seja com a mãe, e a gente está analisando ó, um N de número de observações, 5 lactações. Então aqui vai ser o 5, então a raiz de 5 dividido por 1 mais 5 menos 1 multiplicado por Rzinho. Rzinho é a repetibilidade. Enquanto a heredabilidade era a variância genética aditiva sobre a variância fenotípica, a repetibilidade é o quê? São as fontes de variação que são diferentes entre indivíduos, mas que são comuns entre informações sucessivas dentro do mesmo indivíduo. Então, o que? A variância genética, toda medida que você tiver no animal, a variância aditiva vai ser igual, o valor aditivo vai ser igual, o índice de dominância é igual e as epitasias são iguais. Né? E o que é também igual? O ambiente permanente, que seria oscilações no ambiente que vão influenciar, por exemplo, no desenvolvimento da vaca, e aí aquela medida, se ela produziu mais na primeira lactação por causa do ambiente, é uma medida que vai afetar não só a primeira lactação, mas a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então, uma parte do ambiente influencia uma lactação para cima e a outra para baixo. Essa é o que? É o meio temporário. A parte que influencia ambas as lactações para cima ou ambas as lactações para baixo, é chamado de meio permanente. Então, a repetibilidade ela considera aquilo que se repete em medidas repetidas no mesmo animal. Então, na variância fenotípica aqui embaixo, a única coisa de diferente que tem do numerador, do denominador, é que além de todas essas variâncias, ainda teria aqui embaixo a variância de meio temporário. Aqui ó, nós fizemos um exemplo com a produção de leite acumulada utilizando 5 lactações da mãe. Então, o NIL aqui que a gente chamou, que é essa parte nova, esse fator de correção aqui, que a gente vai ver o comparativo ao ganho genético se em vez de um macho isso aqui fosse uma fêmea, eu estivesse selecionando só pela informação dessa fêmea, então vai ser o que? Isso aqui, eu pensando que é um macho, eu quero usar 5 lactações da mãe dele para selecionar ele. Vai ser 0,5, que é o parentesco com a mãe, multiplica a raiz de 5 dividido por 1 mais 5 menos 1, que multiplica o nosso coeficiente de repetibilidade. Isso deu quanto? Deu 0,6063. Então, se fosse informação direta de uma vaca, seria muito mais, o ganho seria muito maior do que se fosse, por exemplo, seleção com base na informação da mãe dela, de 5 lactações da mãe dela. Se fosse uma só, seria 50%. Se fosse da avó, 25%. Então, se fosse uma vaca, seria melhor selecionar pela informação dela mesma, que é 100%, né? Do que selecionar por 5 lactações da mãe. Mas, às vezes, não tem como, porque, às vezes, por exemplo,
isso aqui que nasceu é um macho. E o macho não produz leite, então não vai ter como eu selecionar por ele, né? Ah, mas por que que eu não uso informação então das filhas e faço um teste progênie? Porque mãe eu só tenho uma, mas filha eu posso ter um monte. Aí que tá. Mesmo assim, esse método ainda é interessante. Por que que ele é interessante? Porque o teste de progênie é caro. Então, eu fazer seleção com base na informação dos filhos, eu vou ter que expor esses touros todos a terem filhas. E a maioria dos animais no rebanho, ó, não são os animais elite que a gente quer. Ó. Touro, como tem eficiência produtiva maior, a gente precisa de muito poucos. Né? Então, tudo bem se eu tivesse uma forma de pegar os melhores aqui, ó, esse aqui que eu preciso para vender genética e para melhorar o meu rebanho, né? Vamos supor que eu precisasse disso aqui. Tá tudo bem se eu pegasse um pouco a mais para me testar, para mim conseguir descobrir o que, que realmente está aqui. Mas se está tudo no escuro e eu tenho que testar todos os animais, não faz sentido. Eu vou precisar de mais vaca do que eu tenho no meu rebanho para testar todos os touros. Não faz sentido. Eu tenho que ter alguma forma de pré-eliminar os piores dos piores e trabalhar aqui, ó, pelo menos com animais mais próximos dessa região aqui, tentar achar animais mais próximos dessa região para depois conseguir, com mais acurácia, determinar direitinho quem está aqui. Ó. Uma das formas que a gente poderia tentar fazer isso seria utilizando a informação da mãe. Embora a acurácia seja baixa, muito do que vai fazer o animal estar aqui ou aqui, né, vai ser ambiente, a gente pelo menos tem uma chance maior do que se a gente fosse escolher touros, fosse escolher os animais que vão para o teste progênie com base, sei lá, em se a gente achou o animal mais bonito ou algum outro fator, que não faria muito sentido. Principalmente, tem a avaliação visual também, mas você pode sim ter algumas características que você vê no macho e que vão estar associadas a fêmeas mais produtivas do sistema leiteiro. Entretanto, geralmente essas características são mais fáceis de visualizar em animais mais adultos. E são poucas em machos. A maioria dessas características visuais estão nas fêmeas. Então, mesmo os conhecimentos que você vai dar em exterior de julgamento, talvez não ajudasse tanto. Então, talvez uma pré-seleção, mesmo a eficiência sendo baixa, uma pré-seleção para eliminar os piores dos piores, eu conseguir levar para o teste progênie animais mais razoáveis e conseguir efetuar esse teste progênie, talvez essa metodologia não seja tão ruim assim. Na seleção pela informação da progênie, a gente poderia utilizar os dados daquela pré-seleção de tourinhos para entrar no teste progênie, colocaria esses touros para acasalar com vacas ao acaso. Dentro desses acasalamentos nasceriam fêmeas fêmeas filhas desses touros. Elas produziriam leite e a gente poderia selecionar esses touros através da informação dessas filhas, com base na média de produção das filhas, né? Selecionando os touros que gerassem filhas que produziriam mais. Para isso, as fêmeas têm que ser acasaladas ao acaso com esses touros, porque se você escolher as melhores fêmeas para um touro, você acabaria fazendo com que a média das filhas dele fosse maior, não por causa do potencial genético dele, da genética que ele carrega, mas sim por causa dessa escolha viesada, né? Então, nessa metodologia você teria que sortear, né, as fêmeas para serem acasalados com cada touro. E uma outra coisa interessante é que na hora que você vê na equação tem a correlação de meio entre os parentes criados, eu assumi valor zero. Por quê? Além de sortear, quem estivesse organizando esse teste progênio não poderia saber quem foi o pai de cada filha. Então, essas filhas do mesmo touro não seriam criadas juntas, não seriam agrupadas. Então, não teria correlação de meio entre elas, um meio mais comum a parentes do que não parentes. Então, seriam criadas tudo de forma sorteada. Né? Mesmo que você tivesse que agrupar em lotes,
você não agruparia pela informação do pai, é muito importante. Então não teria como você corrigir por um efeito que você não permitiu que ele fosse criado ou você não tem o controle dele, né? Então, e o parentesco aqui de 0,25 é mais pai com filha, não é 0,5? É porque aqui, no caso, esse parentesco que entra na fórmula não é o parentesco do pai com a filha. É o parentesco entre as filhas do mesmo touro, que é 0,25, certo? Então, o número de indivíduos por família é o N, o coeficiente de parentesco a gente já viu, e a correlação de meio a gente considerou que ela era zero nesse exemplo. Então eu fiz umas simulações aqui de qual seria essa parte aqui, ó, porque essa daqui é igual ao ganho genético individual e essa aqui é a restante da equação. Aí eu calculei esse restante da equação porque se for igual a 1, quer dizer que o ganho seria igual ao ganho individual. Embora seria impossível ter o ganho individual para todos, porque não tem como selecionar todos pela informação fenotípica para a produção de leite, porque eles não produzem leite. Mas vamos imaginar que se esse touro fosse uma vaca, só para a gente comparar relativamente, né? O quanto que essa seleção pela informação da progênie, se ela seria melhor ou pior do que se fosse, por exemplo, selecionando uma vaca pela própria informação dela. Se o resultado aqui, ó, disso aqui der 1, quer dizer que vai ser igual, porque 1 vezes esse ganho vai ser igual a esse ganho mesmo. Se for maior que 1, quer dizer que essa seleção aqui vai ser maior do que esse aqui. E se isso aqui for menor que 1, quer dizer que essa seleção toda vai ser menor do que o ganho se fosse uma vaca e você utilizando a informação dela. Então vamos pensar aqui, ó, se fosse nesse teste progênie, para cada touro você utilizasse, conseguisse 3 filhas e uma herdabilidade fosse de 0,4, você teria 0,79 se fosse a informação da própria vaca. E se a herdabilidade fosse 0,2, ela seria 0,83 em relação se fosse a informação da própria vaca. É que a herdabilidade está diminuindo, né, essa diferença, né? Mas, quer dizer, está aumentando a diferença quando ela diminui e quando ela aumenta, diminui a diferença, né? Por quê? Diminui o potencial, né, do que a seleção pela informação do progênio traria mais. Porque quando você utiliza muitas informações de muitos indivíduos, é vantajoso realmente, a grande vantagem disso, de utilizar 21 filhas, seria com herdabilidades menores, porque se fosse pensar numa vaca, em vez do touro, claro que você não teria estudo de filha, vamos pensar aqui, ó, 3, e se fosse uma vaca, 0,4, ó, está dando 0,79 a parte nova ali. Se for 0,2 dá mais. Por quê? Porque quanto maior a rentabilidade, melhor é a informação fenotípica individual. Então, relativamente, fica menos importante outras estratégias de utilizar maior número de informações, né? Então, olha só que interessante. Quando vou aumentando aqui para 6, ó, já é, e se a herdabilidade for baixa, já é vantajoso seleção pela informação do progênio ao invés do próprio indivíduo. No caso do leite, aqui, nesse caso, o exemplo que a gente usou, não daria. Mas se fosse, por exemplo, ouvido de corte, né? Então, tanto os filhos quanto as filhas teriam informações de, por exemplo, peso ou sobre ano, e o próprio indivíduo também tem informação de peso sobre ano. Então, essa parte relativa aqui passa a ter mais importância se a gente pensar nesses dois exemplos, né? Então, agora, olha só, 12 filhos, ó. Então, se for 18 filhas, né? Então, já vai aumentando. O último tipo de unidade de seleção que veremos hoje é a seleção pela informação de irmãos ou irmãs. Nesse caso, eu optei por colocar aqui irmãs no exemplo, porque uma das aplicações mais importantes seria você selecionar animais para características que não se manifestem no sexo desse animal, utilizando a informação de irmãos do sexo oposto. Então, poderia ser o caso da seleção de galos para a produção de ovos, né?
como não vai ser possível você fenotipar o galo para isso, porque ele não produz ovo, você pode fenotipar as irmãs dele e a média de produção de ovos das irmãs pode ser usada para ordenar e selecionar os galos. Então, o ganho genético anual vai ficar o quê? Δs vezes a heredabilidade dividido pelo intervalo de geração, que multiplica a raiz de n, que é o número de irmãs utilizadas, dividido por 1 mais n menos 1, entre parênteses, que multiplica o coeficiente de parentesco entre esses irmãos utilizados, essas irmãs, né, na verdade, aqui, vezes a herdabilidade da característica, mais a correlação de meio entre essas irmãs. E aí, no caso da correlação de meio, no meu exemplo aqui, nesses valores hipotéticos aqui, eu resolvi colocar a correlação de meio zero para todos. E basicamente, na avicultura, você pode separar, você não precisa criar irmãos juntos, diferente da suinicultura ou cunicultura. Geralmente, o máximo que irmãos ficam juntos é quando os ovos vão para incubação para facilitar. Geralmente, ovos de uma mesma fêmea costumam ir numa mesma fileira, né? Então, isso é possível, né? De você ter isso até a eclosão, que basicamente eu não acredito que geraria nada de correlação de meio entre os irmãos. Depois eles são criados geralmente em cama de maravilha, até a fase de postura, em que são colocados em gaiolas. Às vezes sim, tem mais de uma fêmea por gaiola. Se for em codornas é comum ter uma fêmea por gaiola. Se for aves de postura, às vezes você vê 2, 3, pode variar de sistema de produção para sistema de produção. Mas esses arranjos não são relacionados ao parentesco, né? Então você não tem um ambiente comum aos parentes. É o acaso os aves que vão parar junto na mesma gaiola. É cama de maravilha, está todo mundo solto ali, em qualquer lugar. Não importa muito, não vai ter correlação de meio entre irmãos. O irmão não chega para o outro, opa, você é meu irmão, vamos andar junto aqui na cama de maravilha. Não acontece isso com aves, é tudo aleatório lá, perdido, elas procurando ração, procurando água, zanzando, procurando luz quando está frio, calor, né, da lâmpada, se afastando quando está quente demais. Então, é isso que ocorre. Então, eu resolvi considerar zero a correlação de meio. Já o parentesco, eu considerei 2 casos. Um em que você utilizaria informações de meia-irmãs desse galo, e o outro que você utilizaria irmãs completas. A vantagem de utilizar a informação das irmãs, em vez de utilizar a informação das filhas, basicamente seria a possibilidade de você não trabalhar com intervalo de geração muito grande. Porque imagina você ter que ter filhas desse animal, esperar elas terminar o período de postura, fora que a maioria dos animais, como a gente comentou antes, selecionados para postura, eles não têm uma longevidade reprodutiva assim tão alta para você ficar esperando vários períodos de postura com o animal criado em gaiola, né? Geralmente você vai ter algum problema, vai ter muito, vai aumentar a mortalidade e vai também ter problema de fertilidade. Então não é muito adequado. Então a utilização da informação da irmã, além disso, o que eu não comentei lá em cima é que reduziria o intervalo de geração. Imagina você, né, fora você poder ser, né, mais rigoroso já de uma vez, não tendo que criar um monte de filhas, de galos que não são bons para você testar a progênie delas. Então tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Então aqui olha só que interessante, com a herdabilidade de isso aqui, o NIL é o que? É a nossa eficiência relativa, né?
é o quanto que, se for 1, quer dizer que é igual. Seria igual selecionar pela informação individual. Se for menos que 1, quer dizer que a individual é melhor. Então, a eficiência relativa é pior, né? E se isso aqui for maior que 1, quer dizer que o resultado aqui, ó, do ganho anual será maior do que se o ganho fosse feito pela informação individual. Caso galos, não fosse galos, fosse a própria galinha aqui, a gente considerando a informação de produção de ovos dela, ou nesse caso aqui, total informação de produção das irmãs. Então, para a gente pensar em eficiência relativa, eu teria pensado dessa forma. Mas no caso prático seria, a gente quer selecionar são galos. Então, olha só que interessante, quando a gente tem um parentesco 0,25, herdabilidade 0,4, e aí a gente vai para 5, 10, 15 ou 20 irmãs avaliadas, ó. Vai aumentando, né? Mas mesmo assim, a informação, se fosse uma galinha em vez de um galo, a informação da produção de ovos da própria galinha seria melhor. Então vai subindo aqui, ó, quando a eficiência relativa é melhor, quando a herdabilidade é menor, porque utilizar mais informações de parentes é melhor. No caso em que a herdabilidade é baixa, que a variabilidade da característica está mais associada a fatores ambientais. Então, se a herdabilidade fosse mais baixa, a eficiência relativa aumentaria. Você utilizar mais parentes, anulando sim os desvios para cima e para baixo ocasionados pelo ambiente, né? Aqui, ó, mesma coisa, só que quando o parentesco entre as galinhas é de 50%, né, são irmãs completas, aumenta bastante a eficiência relativa, né? E aí você vai aumentando aqui, ó. Aqui a gente já tem um caso, a herdabilidade 40%, 20 irmãs, já teria eficiência relativa maior do que 1. Né? Se a gente tivesse aqui, ó, 10 irmãs, 15 ou 20, já teria também eficiência relativa maior que 1 se a herdabilidade fosse 20%. Então, é sempre que qualquer um dos tipos de unidade de seleção que a gente viu vai funcionar? É sempre que eles são as melhores alternativas? Não. Vai ter uma situação específica para cada caso e que compensa você utilizar um tipo de unidade de seleção que você viu aqui, né? Então, depende muito do que você vai encontrar quando você for para o campo. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo para descansar um pouco a cabeça e voltamos na terceira parte para falar sobre métodos de seleção.